abençoe a todos nós. Um bom dia a todos. Bem, meus amigos, meus irmãos, bom dia a todos. Em primeiro lugar, nós agradecemos a lembrança do nosso nome, para que nós estivéssemos aqui mais uma vez, não ensinando, mas sim trocando informações, a fim de que todos nós possamos continuar aprendendo nessa nossa escalada, nessa nossa caminhada, que vai, à medida que nós vamos tomando conhecimento mais profundo das coisas, aumentando a nossa responsabilidade perante a vida, perante os nossos próximos, perante a espiritualidade, perante a Deus. Essa história sobre a ectoplasmia, pessoalmente comigo, começa em 1972. Em 1972, quando eu ingressava, já tinha ingressado na Faculdade de Medicina, e eu cursava o 3º ano médico. Nessa época, meu pai, o médium vidente Eduardo Frutuoso, provavelmente conhecido de todos, ele já assim fazia parte do grupo, e numa ocasião, que era uma quinta-feira, quando eu retornei dos meus estudos, eu já estava em casa quando ele chegou uma quinta-feira à noite, vindo de uma das nossas reuniões, ou uma das reuniões do grupo Frei Luiz, que na ocasião se realizava na casa do Dr. Luiz da Rocha Lima, no Meier, bairro do Rio de Janeiro, com a sua camisa completamente encharcada de sangue. E aí eu indaguei a ele, o que aconteceu? Ele falou, bom, quer você acredite ou não, eu fui submetido a uma cirurgia espiritual. Cirurgia espiritual, um estudante de medicina, a coisa não cai bem, não pega bem. Alguma coisa estranha está acontecendo. Ninguém fica ensanguentado sem ter sido submetido a algum ferimento, algum corte. Não é possível que aquela camisa estivesse completamente suja de sangue, uma mancha grande, e nenhum ferimento eu pudesse ver na superfície cutânea do abdômen do meu pai. E aí, nessa época, eu comecei a estudar esses tais fenômenos ectoplasmáticos e me deparei com uma profunda de uma ciência, que é a ciência espírita, que é um dos pilares de sustentação da nossa doutrina, da nossa filosofia kardecista cristã, que tem um pilar religioso, que tem um pilar filosófico e que tem um pilar científico. Bom, eu confesso que eu não acreditei que ele tivesse sido submetido a alguma cirurgia. Então eu, naquela mesma semana, conversei com um médico, professor meu, de gastroenterologia, e me lembrei de uma das aulas que ele tinha proporcionado à minha turma, e dizia o seguinte: qualquer queixa dispéptica, qualquer queixa digestiva em pacientes com mais de 40 anos, deve ser feita uma avaliação do estômago, do esôfago e do duodeno dessa pessoa, porque nós podemos estar diante de alguma doença grave que já está dando as suas primeiras manifestações. Muito bem. E aí eu conversei com esse professor Toledo, já desencarnado, e ele me aconselhou o seguinte: vamos fazer o seguinte, evidentemente eu não entrei em detalhes, vamos fazer uma seriografia ou um exame contrastado do seu pai, em que nós vamos estudar pelo contraste. Naquele tempo não existia endoscopia, do esôfago, do estômago e do duodeno dele. E assim foi feito. E enquanto nós estávamos na sala de execução do tal exame, eu me lembro perfeitamente, em 1972, que o médico que realizava o exame fez a seguinte indagação: o seu pai foi submetido a alguma cirurgia? Aí eu falei, não. Mas nós estamos vendo alguns sinais aqui de cicatrização, como se alguma cirurgia tivesse sido feita no estômago do seu pai. Bom, então ali foi o primeiro contato que eu tive com os tais fenômenos ectoplasmáticos. Eu não tinha tempo para participar do grupo,
absorvido completamente de estudo e trabalho. Isso só vem acontecer em 1978. E aí eu encontrei tempo, quer dizer, 6 anos depois, já estava formado, já exercia a profissão, e comecei a frequentar reuniões públicas às quartas-feiras na abolição, na Travessa Santa Martinha. E imediatamente me chamou a atenção da personalidade de Luiz da Rocha Lima, que eu já conhecia de encontros esporádicos, mas eu passei a guardar aquelas quartas-feiras e depois os domingos pela manhã com muita ansiedade. Por quê? Os conhecimentos que aquele homem trazia e a facilidade com que ele expressava me calaram profundamente. E eu comecei a perceber que havia necessidade de eu continuar estudando essa tal filosofia e essa tal ciência espírita. E a partir daquele momento eu coloquei um olho na ciência material médica que eu precisava para a minha profissão, mas deixei o outro olho também na ciência espírita. E já se vão aí 33 anos, desde 1978, que eu nunca mais me afastei desse caminho. Hoje eu sou cirurgião, tenho a oportunidade de dar aula em 2 faculdades de medicina, a UERJ e a Souza Marques, e lhes digo com toda a minha convicção e a minha segurança: se nessas aulas aos meus alunos eu fosse dizer abertamente tudo que eu tenho visto nesses 33 anos desse grupo, provavelmente eu já estaria preso, já teriam caçado meu diploma e eu não teria condições de falar para nenhum médico, nenhum estudante de medicina. Mas o que eu tenho visto desses 33 anos eu vejo, e não sou só eu que vejo, outros colegas médicos também veem, outras pessoas testemunham, e nada existe de milagroso, simplesmente são leis físicas e químicas que não foram alcançadas pela ciência convencional, que está caminhando na direção de mais cedo ou mais tarde ela esclarecer dentro da ciência oficial todos esses fenômenos ditos ectoplasmáticos que acompanham a humanidade em toda a sua história. Em todo o Velho Testamento nós temos os fenômenos ectoplasmáticos. Em todo o Novo Testamento nós temos os fenômenos ectoplasmáticos. Então, aqueles que se derem ao prazer de estudar a vida dos santos, ditos santos pelos nossos irmãos católicos, que nada mais eram do que médiuns, nós encontraremos os fenômenos ectoplasmáticos, que se baseiam principalmente numa forma de energia que é expelida ou extraída de determinados indivíduos chamados médiuns de efeitos físicos. Qual é a diferença desses médiuns de efeitos físicos para nós? Nós temos vários envoltórios. Nós temos vários envoltórios fluídicos. Nós temos perispírito, nós temos duplo etéreo. Mas temos um especial chamado tela búdica. Tela búdica. Qual é a diferença da tela búdica nossa para o médium de efeito físico? A tela búdica do médium de efeito físico é uma tela mais fina, mais fenestrada, mais fácil de ser vazada. Essa tela búdica que todos nós possuímos, que impede, por exemplo, nesse momento, que nós tenhamos ou sintamos o contato de algum espírito que esteja ao nosso lado. Isso é que nos protege, inclusive, das agressões dos nossos inimigos de outras vidas, que aqui se encontram. Eles têm o direito de estar aqui para observar o nosso comportamento. Frei Luiz e as entidades mentoras que dirigem este grupo, que acompanham a nossa vida, permitem que isso seja feito. Porque se nós temos grandes inimigos, e esses inimigos observam, sinceramente, a mudança do nosso comportamento, eles podem se transformar de inimigos em amigos, principalmente se entes queridos desses nossos inimigos chegarem até nós e forem por nós ajudados. Então essa multidão que está aí fora é uma multidão que provavelmente concentra muitos inimigos nossos que estão sendo transformados paulatinamente em amigos.
Então, quando nós atendemos o enfermo, quando atendemos uma criança abandonada, quando atendemos o necessitado do corpo e do espírito dessa casa, nós simplesmente estamos resgatando dívidas do passado. E quando estamos atendendo uma pessoa enferma, uma criança, um necessitado do corpo e do espírito, provavelmente nós estamos sendo observados por entes queridos deste que nós estamos ajudando e que podemos ter prejudicado em vidas passadas. Esse é o trabalho fundamental de Frei Luís junto a nós. Por que é que nós estamos aqui hoje? É uma pergunta que nós temos que nos indagar frequentemente. O que é que nós estamos fazendo aqui? Por que nós estamos aqui no domingo, 7 horas da manhã? Por que nós não estamos na praia com o calor que está fazendo? Por que nós não estamos do lar junto com a nossa família? Por que é que nós não estamos descansando, lendo, estudando, no nosso lazer? Muito bem. Essa resposta também foi dada por Luiz da Rocha Lima há mais de 30 anos. Nós que participamos efetivamente deste grupo, que aqui nos sentimos como se fosse um prolongamento da nossa casa, temos terríveis compromissos em vidas passadas, a começar pelos médiuns, a começar pelo próprio Luiz da Rocha Lima. Essas informações me foram dadas por ele próprio. Nós somos oriundos da Inquisição. Aqueles que não sabem bem o que seja a Inquisição, eu trouxe um resumo, um pequeno parágrafo do que pode ter sido esse movimento católico, através de uma publicação feita nesse livro, que eu vou deixar aqui para os que me convidaram para essa palestra de hoje. Não é um livro espírita, chama-se Catolicismo Romano através dos Tempos, uma análise de sua história e de sua doutrina, escrito por Alcides Conejeiro Pérez. Para que nós tenhamos ideia do que a Inquisição fez com aqueles que não coadunavam, não concordavam com as ideias impostas pelo catolicismo na época, e que muitas dessas ideias foram deturpadas com intenções de domínio temporal dos governos da época, eu vou só ler esse trecho. Em julho de 1979, cerca de 2.000 ossadas humanas foram descobertas por acaso através de uma parede falsa na igreja de Nossa Senhora de Granada, provavelmente vítimas da Inquisição na cidade de Llerena, na província espanhola de Badajoz. Essa cidade, durante um século, foi sede dos temíveis tribunais da Inquisição, com jurisdição sobre todo o oeste e sudoeste da Espanha. A Espanha foi um dos países onde a Inquisição foi mais violenta, não é? Durante séculos ela reinou. E o Rocha Lima sempre nos orientava o seguinte: aqueles que apresentam descendência italiana, espanhola e portuguesa são aqueles que precisam ter mais cuidado com seu próprio comportamento, porque provavelmente participaram profundamente desses processos inquisitoriais. Segundo os peritos, as ossadas pertencem a pessoas que viveram há 400 ou 500 anos, justamente um dos períodos mais severos do Santo Ofício. A parede falsa que ficava junto à escadaria que leva à torre principal desabou pelas batidas das barretas dos operários que removiam parte do piso. Os primeiros exames revelaram que a grande maioria das ossadas tinha vestígio de fogo, um dos métodos mais comuns de condenação e tortura para castigar os impuros ou as pessoas que eram acusadas de feitiçarias. Entendam-se pessoas acusadas de feitiçarias, principalmente médiuns de efeitos físicos, na presença dos quais, talvez, esse copo se movimentasse, essa água borbulhasse, nós ouvíssemos ruídos vindos das paredes ou dos tetos, que nada mais é a utilização dessa energia ectoplasmática pelos nossos amigos do plano invisível, espíritos que aqui se encontram e que tentam de alguma forma demonstrar a nós que eles estão presentes. Para isso precisam de uma energia intermediária. Que energia é essa? O ectoplasma. E eu vou concluir dizendo o seguinte:
haviam entre essas 2.000 ossadas cerca de 30 cadáveres perfeitamente mumificados, o que leva a crer que são pessoas emparedadas vivas e preservadas pelo baixo nível de umidade da região. O que aqui está escrito nos foi lido numa reunião pública pelo Dr. Luiz da Rocha Lima. E qual era a intenção dele em trazer essas informações que agora eu trago a essa nova geração que está participando do grupo? Chamar a atenção da responsabilidade que nós temos nesta casa. Porque é uma oportunidade enorme, profunda, que está nos sendo dada de resgate de erros que nós cometemos nas vidas pregressas que nós já vivemos. E a quem nós devemos essa oportunidade? A Frei Luís. Foi ele que nos retirou dos antros de sofrimento que nós tivemos uma pálida imagem do que pode ser. No filme, por exemplo, Nosso Lar, nós vimos uma pálida imagem. A coisa é muito mais séria do que o que nós vimos no filme. Basta que leiam os livros de André Luiz e que vejam. E que nós fomos retirados desses antros e nos foi dada a oportunidade, através dessa obra, de nós resgatarmos as dívidas passadas. Numa das nossas reuniões de materializações, em que o médium entra em transe e doa o ectoplasma dentro de uma cabine, num cubículo, onde ocorrem as materializações, que nós vamos abordar superficialmente dentro em pouco, houve uma reunião em que o médium acordou terrivelmente perturbado, no meio da reunião. A reunião foi interrompida. E ele acordou chorando, saiu da cabine, o Dr. Rocha Lima parou, as luzes foram acesas, e foi então perguntado o que teria acontecido com ele durante a reunião que nós estávamos presenciando. E ele, num pranto convulsivo, disse o seguinte: eu fui levado, durante essa reunião, aos antros de onde nós fomos removidos. E nós estávamos atolados em lodo, ao lado de milhares de outros espíritos. Então foi dali que nós fomos removidos. A importância desses médiuns de efeitos físicos é em relação à compreensão que todos nós devemos ter com eles. Porque a tela búdica que eu me referi no início, sendo nele mais fina, mais fenestrada, mais vazada, permite que aconteça com eles o que não está acontecendo conosco nesse momento. Nós não estamos sentindo o toque dos espíritos que estão à nossa volta. Mas se nós somos grandes devedores e possuidores de muitos inimigos, o médium de efeito físico, mais devedor e mais possuidor de um contingente maior de inimigos é. E ele sente beliscões, ele sente arranhões, ele sente bofetadas, ele sente puxada de cabelos. Como é que nós poderíamos exercer as nossas profissões se nós constantemente estivéssemos sobre essas agressões? É por isso que esses indivíduos são difíceis assim de trato, de diálogo, estão sempre temerosos que alguma coisa lhes aconteça. Precisam ser tratados de forma especial, com muita paciência, com muito carinho. E falta, às vezes, em alguns de nós, essa compreensão, que é decorrente da falta do estudo, da falta da leitura. Um médium de efeito físico não vai se entregar a uma reunião de materializações se ele não tiver absoluta confiança no grupo que o está assessorando. Ele não vai se entregar num transe, entregar o seu corpo, que ele sabe que vai ser desmaterializado, que vai ser diminuído nas suas dimensões físicas, se ele não tiver absoluta confiança em quem está presidindo aquele trabalho. Então tem que ter, à frente daquela cabine, um Luiz da Rocha Lima, um Ronaldo Luiz Gazola, uma Helena Gazola, em quem ele deposita total confiança. Além disso, além desse presidente dos trabalhos, há necessidade da presença de um grupo que compreenda todas essas responsabilidades e os perigos que representam uma reunião de materialização. Por isso é que elas são extremamente raras. Talvez nós sejamos hoje, no mundo, o único grupo onde esses fenômenos de materializações e de ectoplasmia acontecem.
Porque é muito difícil nós encontrarmos um médium de efeito físico. É muito difícil o desenvolvimento de um médium de efeitos físicos e é muito difícil o desenvolvimento de um grupo que possa assessorar esse médium nesses trabalhos extremamente difíceis e perigosos que são as materializações. Daí, o Espírito Emmanuel, conhecido de todos nós, ter dito claramente o seguinte: só duas coisas justificam a ocorrência de fenômenos de materializações no estágio atual da nossa humanidade. Primeiro, que ele não coloca como mais importante a observação científica dos fenômenos. Não é o mais importante para o plano espiritual. E, em segundo, o mais importante, o atendimento de pessoas enfermas. Qualquer enfermidade, se eu pegar um paciente agora com apendicite, eu vou levar para uma reunião de materialização? Se eu pegar um paciente com uma úlcera péptica, com um abscesso subcutâneo, eu vou levar para uma reunião de materialização? Claro que não. Absolutamente não. Nem os espíritos vão permitir. Nós levamos essas reuniões pacientes muito graves que a medicina já esgotou as suas possibilidades de cura. E aí nós associamos uma medicina convencional, que é aquela ao qual o médico se dedica 6 anos de faculdade, mais 2 ou 3 anos de treinamento e aperfeiçoamento, já são quase 10 anos só de preparo a poder ter autoridade a lidar com o corpo humano. Então esses indivíduos têm que ser respeitados. Tudo que eles estudaram, que eles aprenderam, tem que ser colocado em benefício do enfermo. Na hora que esgota-se todos esses ensinamentos e a cura não é alcançada, entram os espíritos para nos ajudar. Todos são curados? Claro que não. O que nós precisamos ter uma ideia bem clara, e que não é fácil, é que nós somos eternos. Eu estou vestindo uma roupa, daqui a pouco essa roupa está velha, essa roupa está estragada, e eu simplesmente vou deixá-la como eu faço com qualquer roupa que está no meu vestuário. E pelo fato de eu abandonar essa roupa, eu vou desaparecer? Absolutamente não. As convicções que nós temos adquirido aqui, nas leituras, nos estudos, são inabaláveis. Eu sou eterno. A minha dificuldade é eu me modificar para melhor. E os fenômenos de materializações podem ajudar, mas eles não são absolutamente indispensáveis essa modificação. Tanto que existe milhões de pessoas que nunca viram um espírito materializado e não fazem mal a ninguém. Pelo contrário, procuram fazer sempre o melhor, o melhor, o melhor, o melhor, o melhor. E logo no início, há 33 anos que eu comecei a ter contato com esses fenômenos, entusiasmado pela juventude, entusiasmado pelo fato de ser estudante de medicina, entusiasmado pelas possibilidades que começaram a se vislumbrar no meu horizonte, o Rocha Lima botou a mão no meu nariz e falou: cuidado, doutor, o fenômeno não modifica ninguém. O que modifica é a reforma íntima de cada um. Eu trouxe algumas imagens tiradas do nosso grupo e tiradas da internet, que os senhores tranquilamente poderão ver assim que chegar em casa, acesso à internet. Fenômenos de materializações, vão surgir centenas ou milhares de fotografias de espíritos materializados que pesquisadores do passado, estudando esses fenômenos, assim que se iniciaram as possibilidades das fotografias, conseguiram. Os fenômenos em relação aos médios de efeitos físicos são muito raros, por todas as razões que eu já estou colocando, a dificuldade em todos os aspectos. Pode passar o primeiro. Aqui nós temos a figura de Frei Luís, conhecido de todos nós, a quem nós devemos a nossa estada aqui hoje, a quem nós devemos provavelmente a nossa reencarnação. Ali tem uma fotografia dele ainda jovem, né? E do lado de cá a fotografia conhecida de todos nós, que deve andar sempre no nosso pensamento, em todos os momentos, principalmente nos momentos difíceis, mas também nos momentos alegres. Próximo. Aqui, essa palestra que eu estou agora apresentando aos senhores, foi feita perante uma associação espírita mineira na cidade de São Lourenço. Então, algumas das imagens que eu apresentarei aqui, os senhores já viram quando nós falamos sobre o fenômeno vida aqui
num domingo de manhã, alguns meses atrás. E eu apresentei aos senhores a figura do átomo, não é? Mostrando a clareza dos imensos espaços vazios que constituem o nosso corpo físico. E se nós somos constituídos de espaços vazios, os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, a nossa memória não pode estar aqui dentro, porque não estão dentro de espaços vazios. Tudo isso que nós colocamos como abstratos, que são os sentimentos, que são o pensamento, que são a memória, aquilo que nós sentimos e sabemos que existe, na matéria não está. Está no espírito. Próximo. Aqui também eu devo ter falado com os senhores sobre a existência dos chamados universos paralelos, que para a ciência são universos paralelos, para nós são planos espirituais, e são a comunicação entre esses planos, que é muito difícil. É muito difícil a nossa comunicação com o plano espiritual. Estima-se que a mediunidade declarada ocorra em 7% somente dos seres humanos. Então, os médios videntes, os clareaudientes, os médios psicográficos, eles constituem aproximadamente 7% dos encarnados. Então, 93% não veem nada, não sentem nada, não escutam nada. Tem a intuição, que eles acham que provém do seu próprio ser, do seu próprio cérebro, da sua própria mente. Mas nós, como os espíritas, já compreendemos que nós todos podemos ser mais ou menos médiuns, mas os médiuns declarados são poucos. Próximo. Aqui mais uma fotografia esquemática mostrando a profundidade da matéria, até onde a ciência já está indo. Ela já está a ponto de descobrir a transição entre a matéria e a energia pura, porque existem partículas subatômicas que estão sendo cada vez em número maior sendo descobertas, e o que eu vejo é que no andar da carruagem, porque através desses anos todos, desses 33 anos, o que foi acontecendo naturalmente na minha casa? De tanta ansiedade em querer compreender como é que essas coisas acontecem, como é que o meu pai vê coisas que eu não estou vendo, como é que os espíritos se materializam, como é que essa transmutação de energia, de quase instantânea, que eu vejo acontecer na reunião de materializações, foi se organizando no meu lar uma tremenda biblioteca de química, de física, de biologia, de espiritualismo, de ciência, de parapsicologia. E com a chegada, então, da internet, aumentou mais as probabilidades, as possibilidades de procura do estudo, das vias às quais eu possa cada vez mais compreender o que está acontecendo em torno de mim. Então, para mim compreender, ou tentar de longe entender, eu tenho que ter alguns princípios de física quântica, alguns princípios de química, para compreender como é que essas transmutações acontecem. Isso foi acontecendo naturalmente. Eu tenho uma biblioteca e a todo momento eu estou procurando consultas para entender, principalmente quando me é dada a oportunidade de, numa das reuniões de materializações, um espírito materializado chegar próximo de nós e conversar conosco como nós estamos conversando aqui. Isso me levou à convicção de que precisava ser colocado em livros. Então estamos com um livro pronto, chamado A Face Oculta da Medicina, que está sendo revisto, e já temos a probabilidade, talvez ainda esse ano, desse livro ser publicado. A Face Oculta na Medicina, onde eu coloco parte das experiências que eu tenho adquirido aqui nas nossas reuniões. Vejam a importância disso, por exemplo, para um médico. Né? Próximo. Bom, isso é um médium, uma fotografia rara de um médium americano chamado Jack Webb, em que se conseguiu uma fotografia do ectoplasma, ele em transe, sendo exalado através de um dos seus orifícios naturais do corpo, que era a boca. O ectoplasma, que é essa energia, que possui, que está em todos nós, que está em todos os seres vivos, sejam eles animais ou vegetais, e que é utilizado pelos espíritos para que esses fenômenos ocorram. Quando nós vemos, por exemplo, um copo se elevar, como se ele estivesse levitando, na realidade ele não está levitando. O que está acontecendo? Sob a influência de inteligências espirituais invisíveis, o ectoplasma que sai do médium pode formar um bastão e na ponta desse bastão ser confeccionado plasticamente dedos, formações digitiformes, que possam, sem, às vezes, a nossa captação visual, abraçar esse objeto e levantá-lo contra a força da gravidade.
Estima-se que a possibilidade da movimentação de objetos através da ectoplasmia seja muito forte. Há um livro chamado Experiências Psíquicas na Casa Branca, em que é relatado que numa dessas reuniões, na presença de uma médium de efeito físico, um piano de caudas é levantado, com 4 pessoas sentadas em cima da sua tampa. Facilmente aquele instrumento se ergueu ao ar, mesmo com a pianista fazendo uso do teclado. Então estima-se que a energia existente dentro de cada um de nós é capaz de movimentar objetos muito pesados. Nós não sabemos como utilizar a energia dentro de nós. Graças a Deus não sabemos, porque na hora que nós tivermos algum pensamento de revolta, algum pensamento de malefício contra alguém, essa energia pode ser canalizada em direção àquela pessoa. Imagine, eu sempre coloco isso nas minhas palestras, o domínio dessa energia ectoplasmática na mão de um terrorista fanático, que ele poderia, nós já sabemos pela mídia o que eles são capazes de fazer: destruir prédios intensos, imensos, lançar aparelhos de aviação, lançar aviões contra prédios, matar milhares de pessoas. Imagine a possibilidade, caso isso fosse possível, da utilização dessa energia existente dentro deles também, o que eles não poderiam ocasionar em termos de catástrofes. Era essa energia canalizada que Jesus utilizava nos fenômenos de cura que nós todos somos sabedores através do estudo do Novo Testamento. Próximo. Os primeiros estudiosos dos fenômenos da ectoplasmia, eles organizaram laboratórios em que inúmeras máquinas fotográficas eram armadas. E se tentava, durante o transe mediúnico, durante a exalação da energia ectoplasmática, a fotografia do que acontecia. Em realidade, nós não sabemos nada. Nós não sabemos como é que o ectoplasma sai do médium. Sabemos que sai. Como não sai? Não sabemos como ele retorna ao médium. Não sabemos o que acontece com o médium quando o espírito está materializado. Nós sabemos que é uma perda de massa física. Eu sempre coloco essa nas minhas reuniões, nas minhas palestras. Há uma facilidade muito grande, já que os espíritos se apresentam materializados envoltos em mantos, que passe pela nossa cabeça que alguém esteja se cobrindo com o lençol, de alguma forma acendendo lanternas por baixo daquele lençol e simulando uma entidade materializada. É muito fácil essa passagem pela nossa cabeça, porque nós somos muito materialistas. Outra coisa que contribui para a descredibilidade do fenômeno é que há necessidade de que os fenômenos ectoplasmáticos sejam feitos na escuridão, porque as energias fotônicas, o fóton, a luz branca e artificial ou natural, ela prejudica o fenômeno. O Rocha Lima achava que o maior prejuízo da luz branca era sobre o médium e não sobre a entidade materializada. É um fenômeno curioso, porque quando as entidades se apresentam materializadas e iluminadas, a luz que delas nós observamos não influencia o ectoplasma. Então, obviamente, nós temos que acreditar que a luz que emana de uma entidade materializada, que a luz que emana de um espírito, é diferente da luz que nós conhecemos. Porque a luz que nós conhecemos prejudica o ectoplasma. Por que a luz que sai da entidade, então, não prejudica? E passou pela minha cabeça, será que não é o Gilberto que estaria se cobrindo com lençol e acendendo uma lanterna? E imediatamente, já contei isso dezenas ou centenas de vezes, se aproximou de mim um preto velho chamado Jeremias, que é um dos protetores do médium, e me arrastou pela gola até o interior da cabine. Quando eu cheguei dentro da cabine, ele, com a sua própria luz, com a sua própria luminescência, iluminou todo o interior da cabine, e eu vi com esses olhos que eu estou vendo os senhores nessa manhã, o médium Gilberto com as suas dimensões físicas diminuídas, envolto em cobertores, e a entidade materializada do meu lado. Eu olhava a entidade e olhava o médium. Eu olhava o médium e olhava a entidade. Então, isso foi uma das provas que eu tive, e esmagadoras. Eu não tenho o direito mais de duvidar de que tudo que está nos nossos livros, evidentemente os livros sérios da nossa doutrina, seja verdade. Eu não tenho mais esse direito. As minhas convicções são inabaláveis. Eu hoje à noite vou morrer, porque eu vou adormecer.
amanhã de manhã eu vou ressuscitar. A morte para mim é isso. Eu vou morrer, ou seja, vou adormecer. E quando eu acordar, eu vou ver minha mãe, eu vou ver meus amigos, eu vou ver meus entes queridos, eu vou ver o Rocha Lima, talvez eu veja o Frei Luiz. É isso para mim a morte hoje. Mas são anos de estudo, de observação, de meditações. Não é tão fácil para nós, absorvidos pela vida material imediatista, que nós adquiramos com facilidade essas convicções. Mas a verdade vai vir a nós mais cedo ou mais tarde. A minha verdade já chegou. Isso está me fazendo melhor? Está ajudando. Está ajudando. Mas eu não vou me tornar um santo de hoje para amanhã. Muito pelo contrário. Essa modificação íntima é uma luta instantânea. Nós temos que permanentemente lutar contra a fera existente dentro de nós. Nós passamos pelos reinos vegetais, pelos reinos animais. Então, essas inferioridades estão firmemente ainda presentes nos nossos espíritos. À medida que nós vamos nos informando, que nós vamos nos esclarecendo, talvez seja mais fácil nós nos despojarmos dessas inferioridades. E à medida que nós vamos evoluindo espiritualmente, missões mais importantes vão sendo colocadas no nosso caminho. Nós vamos adquirindo confiança dos mentores espirituais do planeta para que coloquem nas nossas mãos, perante toda a humanidade, missões cada vez mais importantes. Todas as missões são importantes. Existem grandes e pequenas. Próximo. Aqui nós temos uma também fotografia de um pesquisador antigo que conseguiu uma fotografia do ectoplasma sendo expelido pelas narinas dessa médium em transe e a formação de entidades até em miniaturas. O Rocha Lima chamava essas entidades de liliputianas. Liliputianas. Lilliput é uma cidade ou uma região ou uma ilha que é descrita num romance que todos devem ter ouvido falar pelo menos, das Viagens de Gulliver, em que ele chega a ilhas onde haviam seres diminutos, anões, seres muito pequeninos. Então o Rocha Lima utilizava esse termo de entidades liliputianas quando havia materialização de entidade de pequena estatura. Nós já tivemos a oportunidade de ver numa dessas reuniões materializações de crianças, e mantendo inclusive o seu gênio de arte, o seu gênio de travessura, porque essas crianças geralmente se materializavam no final da reunião, e quando elas se desmaterializavam, elas lançavam uma corneta, um cone de alumínio pintado com luz fosforescente que existe na porta da cabine, que é através dos quais ocorre o fenômeno de voz direta, a distância da cabine, ou seja, faz um barulho danado, acorda o médium, em transe, ele tosse porque o ectoplasma retorna pelos orifícios também naturais do corpo, pelo nariz e pela boca, e quando o médium retorna com o retorno rápido do ectoplasma pelos seus orifícios naturais, ele acorda com uma tosse incoercível, tossindo fortemente. Isso foi uma travessura de uma criança que foi permitida, evidentemente, para o Frei Luiz, para que o fenômeno ficasse mais, assim, provado a sua veracidade numa dessas nossas reuniões. Próximo. Aqui um outro estudo, observem que os médiuns eram às vezes algemados, amarrados nas cadeiras, para que se afastasse de qualquer forma a possibilidade de uma fraude, de estar o médium saindo da cabine, se levantando da cadeira. Mas se ele fosse algemado, amarrado, como é que ele faria isso? Ainda vai se cobrir com um lençol e acender uma lanterna por baixo? Os cubículos em que os médiuns são colocados nas nossas reuniões são cubículos mesmo. Eles ficam deitados em leitos toscos de madeira. Não existem portas secretas, não existem alçapões, não existem roupas escondidas, não existem lençóis escondidos, não existe nem luz. Então como é que esses seres se formam? Só podem ser pelo que esses pesquisadores, estudiosos e as informações mediúnicas que nós recebemos dizem. Existem possibilidades científicas de que durante alguns momentos esses espíritos que já perderam o corpo como nós temos hoje, adquiram por alguns momentos um corpo igual ao nosso e voltem ao nosso plano de vibração. É como se eles se reencarnassem durante alguns momentos. Nós podemos tocá-los quando eles permitem, nós podemos ouvi-los. Se eles exalarem algum odor, nós podemos sentir esse odor. Eles estão no nosso plano de existência. Quando a entidade
caminha junto a nós escutamos o estalido. Quer dizer, a impressão que eu tenho é que ele materializa um corpo completo, inclusive com o esqueleto. Nós ouvimos o arfar da sua respiração, e parece que é para o espírito, quanto mais evoluído, um processo muito doloroso. Porque quando nós ouvimos a voz geralmente é uma voz de sofrimento, como se estivesse vindo do fundo de um túmulo, do fundo de uma caverna. Os fenômenos de voz direta, quando a trombeta, que é o cone de alumínio pintado com luz fosforescente, levita e vai até o teto, geralmente isso acontece quando o Frei Luís precisa dar uma informação ou alguma mensagem muito importante ao grupo. Isso no passado acontecia no final do ano, próximo ao Natal, em que as vibrações do planeta são melhores. E dentro daquele cone nós escutamos a voz de Frei Luís com muita dificuldade, com muito sofrimento. Graças a Deus, meus irmãos. Quer dizer, como ele se estivesse fazendo um esforço enorme de se materializar, ou de pelo menos materializar a sua laringe, que é acoplada ao cone, e surge então o fenômeno da voz direta. Isso, nos primórdios do cristianismo, deve ter sido comum. Está citado no livro Paulo Estevão, que na cidade de Antioquia, o nível daquelas reuniões dos cristãos primitivos era tão elevado, era tão puro, que isso permitia então os fenômenos de voz direta naquelas comunidades. É muito provável que o que levava aqueles cristãos primitivos a se lançarem desassombradamente naquelas arenas, se entregando às feras, à tortura, às cruzes, aos sacrifícios, eram os fenômenos físicos que aconteciam em abundância, porque os médiuns de efeitos físicos, junto aos cristãos primitivos, eram muito comuns. Então não é suficiente somente, mesmo se tratando de indivíduos que conviveram diretamente com o Mestre, com Jesus, como foi Pedro, como foi Tiago, como foi João, simplesmente eles contarem o que viram, talvez não seja suficiente para permitir ou encorajar alguém a se lançar numa arena onde está um tigre ou um leão faminto esperando. Então é provável que, além desses relatos testemunhais desses discípulos, fenômenos físicos transcendentais, incontestáveis, tenham acontecido, aumentando a coragem daqueles homens e daquelas mulheres, em que nós temos o seu exemplo, o seu testemunho vivo na nossa lembrança através dos livros e das obras, inclusive históricas, que nós temos à nossa disposição. Próximo. Aqui nós temos a clareza dessa fotografia. Observe os mantos brancos que envolvem a entidade. Eu sempre digo também nas minhas reuniões que esses mantos brancos luminosos é que devem ter dado origem no passado aos fantasmas cobertos por lençóis. Próximo. Aqui uma das mais importantes experiências levadas por William Crookes, um dos maiores cientistas da história da humanidade. Ele chegou a se fotografar ao lado da entidade materializada. Aqui está a médium em transe e a entidade materializada ao seu lado. Duas pessoas absolutamente diferentes. A história de William Crookes está relatada, suas experiências, em vários livros, como Fatos Espíritas. E os senhores poderão ter acesso, graças ao inestimáveis recursos da internet. Próximo. E aqui nós temos uma figura mais ou menos histórica, dos primórdios do nosso grupo. Está aqui Luiz da Rocha Lima, está aqui o Ivan, médio de efeito físico, já desencarnado, Gilberto, muito jovem, esse também médio de efeito físico. Nós temos ali meu pai, todos acompanhando aqui. Nós estamos na antessala do santuário de materializações. Além daquela cortina fica o santuário onde os fenômenos ocorrem. É um auditório, provavelmente com 80 lugares, em frente a duas cabines mediúnicas. Em frente a essas cabines existem 4 leitos e à esquerda uma cabine transparente de acrílico, onde eu fico sentado. Nessa cabine de acrílico também existe um leito, que seria o 5º. Quando o paciente é colocado nesse leito, eu estou sentado na cabeceira, sempre concentrado, sempre de olhos fechados, sempre orando. Mas, de vez em quando, a entidade me convoca ao seu lado. E aí eu tenho a oportunidade de muito aprender e, sempre que possível, lhe dirigir perguntas, porque a curiosidade ela é tremenda. Nós queremos conhecer como é que isso acontece, mas temos que nos dominar. Essa curiosidade me levou a uma experiência desagradável no início.
Eu, jovem, vendo aquele vulto iluminado, passando para lá, para cá, entre os leitos, e não me desviava. Que negócio, que vontade de conversar com ele. Quem é você? O que é que você está fazendo? Como é que você está fazendo? Eu sou médico. Se você me ensinar como você faz, quem sabe eu poderia fazer também. Imagine um 26, 27 anos. De repente a entidade se volta na minha direção, sai uma distância talvez uns 4 ou 5 metros e vem lentamente na minha direção, como se viesse confabular comigo. O que será que ela vai me dizer? Será que eu vou ter oportunidade de perguntar alguma coisa? A entidade, com aquela voz grave, falando baixo, com dificuldade, me diz o seguinte: Paulo César, se você continuar com o seu olhar de curiosidade sobre mim, eu vou ser obrigado a interromper o atendimento dos enfermos. Imagine a vergonha que eu não passei. E foi uma grande lição da maneira como nós devemos nos comportar nessas reuniões, e as compensações mais tarde vieram através da observância rigorosa dos ensinamentos que o Luiz da Rocha Lima nos dava sobre a maneira de nós nos comportarmos, inclusive na vigilância do pensamento, durante esses encontros. Próximo. Aqui vocês vejam um efeito físico captado inesperadamente por uma fotografia. Aqui está o Rocha Lima, numa das nossas reuniões públicas. Essas reuniões públicas eram feitas na Casa de Felipe, onde hoje é o nosso asilo de velhinhos. E aí nós vimos domingo para cá, e numa das fotografias ao lado de um médium de efeito físico, apareceu essa bola iluminada sobre a cabeça do Luiz da Rocha Lima. Próximo. Aqui uma fotografia também muito rara dentro da ciência espírita, em que o médium de efeito físico está expelindo pelos seus ofícios naturais do corpo o ectoplasma. Alguns pesquisadores conseguiram recolher um fragmento dessa substância e examiná-la em laboratório. Encontraram albumina, encontraram restos de glóbulos brancos, encontraram cloreto de sódio, mas nós continuamos assim absolutamente ignorantes de o que é esse ectoplasma. Está dentro de nós e nós não sabemos como detectá-lo. Se o médium está com as suas dimensões diminuídas, o que está acontecendo com a circulação sanguínea dele? O que está acontecendo com o seu aparelho digestivo? Aonde é que o médium está? Onde é que está o espírito do médium? André Luiz e o próprio Frederic dizem que quando ele está materializado, existem 30 entidades médicas tomando conta do aparelho físico do médium. 30 entidades tomando conta do médium, enquanto o espírito está materializado. Próximo. E aqui todas essas fotografias foram obtidas pelo Dr. Luiz da Rocha Lima, a maioria na sua residência, num santuário que ele construiu no quintal da sua casa, e que são muito raras, estão publicadas no livro Forças do Espírito, que foi o primeiro livro relacionado com a obra que nós estudamos. Esse livro está esgotado. Próximo. Você vê a entidade trazendo na mão o lírio, a entidade se materializando, trazendo galhos, entidades deformadas na sua fisionomia, um espírito de um árabe que desencarnou através de terríveis queimaduras, e assim, por humildade, se materializa com as mesmas funções que o levaram à desencarnação. Próximo. Vejam a fisionomia absolutamente diferente de qualquer pessoa que estivesse presente naquela reunião. Se houvesse alguma fraude, alguma porta secreta, algum alçapão, que absolutamente não existe, alguém teria que estar ajudando o médium, entre aspas. Então ocuparia o lugar do médium durante alguns momentos para nos iludir, mas com que finalidade? Não está sendo cobrado nada a ninguém. Por que nós vamos vir para aqui sábado de manhã, 6 horas da manhã? Eu vou ficar em casa então, descansando, trabalhando, lendo, estudando. Por que outro grupo vem e pernoita aqui de sexta para sábado, sobe o meio da nossa montanha, se embrenha nessa floresta? A troco de quê? O que eu vejo nesses 30 e tantos anos que eu estou aqui é 20, 25 doentes serem levados com a maior caridade até santuário, não se cobra nada a ninguém, são levados a esses leitos de caridade, as entidades médicas se materializam, principalmente o Dr. Frederic von Stein, um médico que foi cirurgião do exército nazista, se recuperou
está resgatando as suas dívidas através desse trabalho. Provavelmente já estará em trabalho na sala 1, para onde eu vou quando daqui terminarmos o nosso encontro. E isso vem... Será que eu estou sofrendo alucinações há 33 anos? Próximo. Vejam a entidade materializada na porta da cabine trazendo uma corbelha. De onde surgiram essas flores? De onde surgiram esses mantos? De onde surgiu esse ser vivo que conversa conosco, que nós vemos? Isso tem que ficar bem claro. Não é só o médium vidente que vai ver um espírito materializado, não. Todos os que estiverem presentes nessa reunião vão ver o espírito. Se estamos no escuro, por que é que nós vemos? Porque eles apresentam luz própria. Há determinadas luminescências que exalam do médium ou do espírito materializado que nós não conseguimos encará-la de frente. Nós somos obrigados a fechar os olhos, tamanha é a claridade. É como se um sol estivesse saindo da cabine na nossa direção. Não há condições de nós encararmos aquela luminescência de frente. Tamanha é a ofuscância que ela produz. Próximo. Vejam a humildade dessas entidades, a qualidade do tecido. Elas se curvam. Quanto mais evoluído o espírito, parece que mais humilde ele vai se tornando, porque ele vai compreendendo cada vez mais a grandiosidade da obra de Deus. Tudo nós não descobrimos nada. Tudo já está criado por Deus. Nós vamos ou não criamos nada, nós vamos estudando, e à medida que nós vamos aumentando o nosso poderio intelectual, nós vamos conseguindo compreender um pouco melhor o que é a obra de Deus. Há um livro chamado Ícaro, Rei de Vivo, em que é trazida a história de Santos Dumont, Alberto Santos Dumont, o pai da aviação, que se suicidou. Passado aquele período de perturbação pelo suicídio, Santos Dumont indagou. Afinal de contas, duas coisas levaram ele ao suicídio. Primeiro, a revolta de ele ter sido substituído na invenção do avião pelos irmãos americanos, que foram considerados pela ciência, né, pela história, como verdadeiros pais da aviação, quando em realidade Alberto Santos Dumont tinha conseguido fazer o mais pesado que o ar voar antes deles. Isso trouxe muita revolta. Segundo, é ele ver o seu invento utilizado como uma arma de guerra. Isso foi os dois principais fatores que levaram Santos Dumont ao suicídio. Passado aquele período de perturbação, quando nós sabemos que o suicida passa, ele indagou aos seus mentores: afinal de contas, fui eu ou não que inventou o avião? Bom, você trouxe o conhecimento do avião à Terra, à humanidade. Mas mentores espirituais seus lhe intuíram por onde você deveria ir, aonde que você devia concentrar as suas pesquisas. Então Santos Dumont pergunta: então foram os meus mentores espirituais que inventaram o avião? Aí ele falou: não, porque acima deles haviam espíritos mais evoluídos que também trouxeram esses ensinamentos aos seus mentores, e eles transmitiram mentalmente a você, pela tua mediunidade intuitiva. Bom, então foram esses espíritos superiores que inventaram o avião? Também não, Santos Dumont, porque todas as invenções, toda a criação vem de Deus. Nós somos intermediários, nós vamos captando essas informações e vamos colocando em benefício de toda a humanidade. Nós realmente não inventamos nada. Próximo. A fotografia de uma criança materializada. Aqui havia um artefato eletrônico chamado, daqui a pouco me lembro o nome, e que a própria entidade assentia, era chamado reostato. A entidade colocava a mão, ligava um interruptor e acendia uma luz vermelha que iluminava o interior da cabine. Isso foi uma instalação feita pelo Dr. Rocha Lima nos primeiros santuários de materializações no Meyer, na sua residência. Próximo. Fotografia de um médico que se saiu da cabine como se levitando. Observe que a cabeça do médico está acima quase do teto da cabine. Ele não era tão alto, ele veio como se estivesse flutuando. E uma das coisas que a gente observa é que realmente, quando a entidade está se deslocando entre os leitos onde estão os enfermos, a impressão que eu tenho é que ele está realmente flutuando no ar, tamanha a velocidade e a facilidade com que ele se desloca entre os leitos. Próximo.
a fotografia de Frederic von Stein, não é? Conhecido de todos nós, fotografia de uma entidade materializada, trazendo na sua mão o lírio, que é o símbolo de Frei Luís. Próximo. Aqui uma fotografia de Luiz da Rocha Lima, ao término de uma cirurgia extrafísica ou hiperfísica realizada por uma dessas entidades. Foi assim que meu pai chegou em casa, com a mancha de sangue dessa no tórax, no abdômen, e que me levou a mergulhar no estudo desses fenômenos. Existem foi publicado recentemente um livro chamado A Física do Cristianismo. O livro já está lá na prateleira, está na lista dos que eu lerei, mas eu tenho, nessa minha compulsão, eu tenho uma atração pela leitura compulsiva. Então eu leio 2, 3, 4 livros ao mesmo tempo. Esse é um dos que está lá na minha prateleira para começar a ler. Quer dizer, a física do cristianismo. Os físicos estão tentando demonstrar que os fenômenos ectoplasmáticos ocorrentes com Jesus são explicáveis pela física atual, pela física quântica, pela física teórica. Existe possibilidade da multiplicação dos peixes, da multiplicação dos pães, ser explicado pelos princípios da física. Então me interessa isso. É claro que eu não posso deixar de ler um livro desse, não sei até onde eu vou conseguir alcançar na compreensão, porque são leituras muito complexas. Então você precisa de uma base, talvez de um físico, para nos explicar determinadas passagens. Mas é um livro que eu não consegui resistir à atração de ter comigo para me ler, para me tentar mais um pouquinho compreender se existe alguma relação. Outra coisa curiosa é que eu sempre considerei os fenômenos físicos ocorrentes com Jesus como baseados no ectoplasma. Exemplo, ele cospe na areia, faz um cataplasma, os médios veem ele cuspir na areia, faz um cataplasma com aquela terra e aplica no cego de nascença. E o cego volta a enxergar. Espera aí. Como é que um cego vai voltar a enxergar sendo um cego de nascença? Quem é que pode fazer esse cego enxergar? Se faz o cego enxergar, é claro que ele tem que conhecer a anatomia do globo ocular, ele tem que conhecer a fisiologia do globo ocular, senão ele não vai poder curar. Como é que ele vai confeccionar um globo ocular que de repente nem existe? Primeira coisa importante. Segundo, se ele cuspiu na terra, que saliva milagrosa é essa? Ou não era saliva? Se o ectoplasma, que nós sabemos, sai principalmente pelos orifícios naturais do corpo do médium, principalmente pela boca, será que o que saiu da boca de Jesus foi ectoplasma e não saliva? Ou foi confundida com saliva pela primaridade dos discípulos que o acompanhavam? Isso eu coloquei no livro. A face oculta na medicina. Uma semana depois, estamos numa reunião da materialização, sem eu ter comentado nada com ninguém, Frederic se aproxima de mim e diz assim: Paulo César, a energia que Jesus usava vinha direto do Pai Celestial. E eu me encorajei então e perguntei: é diferente da que você utiliza? Sim. Ou seja, será que existem outras formas de ectoplasma, até mais energéticas do que a que nós vemos acontecer aqui? Pelo que tudo indica, sim. A energia que Jesus usava vinha direto do Pai Celestial. Quer dizer, uma energia que vinha direto de Deus. Imagina a potencialidade que não era a utilização por um espírito altamente evoluído, capaz de governar um planeta como a Terra, com a sua humanidade encarnada e desencarnada, como era Jesus. Então, onde é que ele pode ter adquirido esses ensinamentos que o faziam compreender como funcionava um globo ocular? Como é que ele pode curar um leproso se ele desconhece um micro-organismo chamado bacilo de Hansen, capaz de promover a lepra? Se não foi há 2000 anos atrás, porque a humanidade não conhecia nada disso, ele deve ter conhecido em outras civilizações outro plano de existência. Civilizações que nem mais existem. Talvez na Atlântida, ou outras ainda mais remotas, talvez em planetas que nem mais existam. Mas ele é um espírito igual a nós, ele foi criado igual a nós, e que vem evoluindo igual a nós. Só que atingiu um grau de evolução muitíssimo mais avançado do que aquele que nós possamos conceber. Nós não podemos entender completamente a linguagem de Jesus. Isso está muito bem claro na passagem em que ele é colocado diante de Pilatos,
E Pilatos claramente diz a ele: você não sabe que eu tenho poder de te libertar, de te salvar? E ele responde: eu vim para dar testemunho da verdade. Mas quem é você? E o que é verdade? Quando ele pergunta o que é verdade, Jesus se cala. Como é que Jesus ia dizer o que era verdade para Pilatos? Ele podia dizer para Pilatos: olha, você hoje está mandando, amanhã você vai ser escravo. Você seja senhor, amanhã você vai ser um servo. Porque existe uma coisa chamada reencarnação. Então todos esses aí que você pode estar achando que está comandando, amanhã estarão comandando você. Você pode ser escravo de qualquer um deles. Como é que Jesus ia transmitir isso a Pilatos? Então ele percebeu a distância enorme do conhecimento de Pilatos e dele. Simplesmente abaixou a cabeça e ficou calado. Outra informação: se ele tinha o poder de utilizar toda essa energia que vinha direto de Deus, por que não fulminou todo mundo que estava crucificando ele? Bastaria um olhar dele, todo mundo seria fulminado. Mas se ele tivesse uma partícula subatômica de orgulho naquele momento, toda a missão do cristianismo teria perecido. Próximo. Aqui outra figura histórica. Aqui o nosso irmão Rocha Lima, colegas médicos. Esse aqui sou eu, olha como eu tinha cabelo. Próximo. Novas fotografias. Isso acontece comigo. Há determinadas cirurgias em que eles me pedem, para aumentar a veracidade do fenômeno, que eu mesmo pegue a peça que está sendo extraída do corpo do enfermo e puxe. Observe, o médium, para aumentar a veracidade do fenômeno, aqui ele não está materializado, ele está encarnado no médium. Ou seja, é um fenômeno superior à incorporação. O espírito tomou conta completamente do corpo do médium. É Frederic que está aqui, não é Gilberto. E para aumentar a veracidade ainda fica desnudo da cintura para cima. Ninguém está usando nada oculto ali que possa enganar quem quer que seja. Enganar para quê? Por quê? Próximo. Mesmo fenômeno, próximo. Aqui no nosso irmão Gilberto Arruda, desde os 6 anos, médio de efeito físico, desde os 6 anos. A mãe dele nos contava que havia noite em que só havia uma condição de ele adormecer. Ele deitava entre o pai e a mãe, segurando a mão de um e a mão de outro. Lembrem da informação sobre a tela búdica. Então esses médiuns são muito sensíveis. Então eles estão sujeitos a agressões desses espíritos inimigos que não perdoam, são perseguidos. Então muitos desses loucos que estão internados em asilos são médiuns. Eles ouvem o que estão dizendo que estão ouvindo. Eles sentem os beliscões, os puxão de orelhas, as bofetadas, os xingamentos. E amedrontam a família leva aos médicos, os médicos os classificam dentro daquele catálogo das doenças mentais, são submetidos, como era no passado, felizmente já não existem, os choques elétricos, os choques insulínicos, e são internados em asilos de loucos. Talvez algum desses loucos que estejam nesses asilos nada mais seja do que médiuns. Próximo. 2 espadas materializadas nas reuniões. Veja a transmutação da matéria. Elas não foram inventadas, não foram formadas aqui, elas foram trazidas de algum setor aí, de alguma ruína pelos espíritos para aumentar o fenômeno. Uma tinha pedras vermelhas, estão em exposição lá no nosso santuário de materializações, e outra de pedras amarelas. A de pedras vermelhas representava o simbolismo de liderança de Frei Luís, e a de pedras amarelas o simbolismo de liderança de Luiz da Rocha Lima. Próximo. O cone levitando, até quando foi fotografado, exalava um pouco de ectoplasma do interior do cone. Esse bocal menor, ele entra para a cabine e nós escutamos a voz direta, saindo direto do cone, uma trombeta, que seria um amplificador da voz do espírito. Próximo. O nosso santuário de materializações para entidades trevosas. No passado havia possibilidade, a possibilidade
materializações ocorreu a possibilidade. Isso que eu vou mostrar, eu mostro com muito cuidado. Não é qualquer lugar que eu possa mostrar isso. Estava até em dúvida de trazer isso aqui. Mas houve um determinado período, mais de 30 anos atrás, eu já estava no grupo, em que foi dada a orientação do Dr. Rocha Lima, que haveria possibilidade de fotografia de entidades animalizadas. As entidades animalizadas são entidades trevosas, obsessoras, que estão descritas em muitos livros na nossa doutrina. Vocês podem, Missionários da Luz, Libertação, vocês estão vendo, verão a descrição de entidades materializadas, de entidades animalizadas, quer dizer, que se deformam na forma, fazem tanto mal que o seu espírito vai se deformando e se transforma em monstros. Bom, então surgiu a possibilidade de, no nosso grupo, serem fotografadas algumas dessas entidades materializadas para aprendizado, para comprovação. E isso, como é que isso pode acontecer num grupo? Qual é a missão desse grupo? Observem a responsabilidade, eu falo isso principalmente para os mais jovens. Qual é a responsabilidade de nós estarmos aqui? Quer dizer, aquilo que está descrito no livro da André Luiz pode ser fotografado? Será que isso seria possível? Foi possível, com uma dificuldade enorme, com um risco terrível, com uma disposição, com uma entrega de alguns espíritos soberba, se arriscando a si, como médium, se colocando dentro de uma cabine, para ajudar, através da exalação do ectoplasma, a confecção, ou a moldura, ou a materialização de uma entidade animalizada, trevosa. Porque essas entidades, vocês podem catalogá-las ou podem classificá-las com os piores adjetivos, menos com um: ignorantes. Conhecem profundamente a ciência do ectoplasma. E é assim que eles nos fazem o mal. Assim que promovem a interferência mental sobre determinadas mentes, fazendo com que um terrorista lance um avião de encontro a um prédio. Então, nós temos que ter respeito a essas entidades. Não podemos entrar na faixa de vibração em que elas estão. Mas isso é muito difícil, porque nós somos muito endividados. Então foi construído, acima do anfiteatro, do santuário de materialização, um santuário especial para fotografia de entidades trevosas. Vamos lá, próximo. Rocha Lima, numa das nossas reuniões em que eram materializadas objetos de bruxarias, que ele recomendava que após a reunião fossem queimados e lançados ao mar. A bruxaria é uma verdade científica. Alguém pode pegar uma camisa minha e utilizar através da psicometria, quer dizer, essa camisa está influenciada por fluidos meus. É possível, cientificamente, que essa camisa seja usada para me promover o mal. É possível, desde que você abra brechas pelo seu comportamento mental, pelo seu comportamento verbal, pelo seu comportamento através das ações, para que isso aconteça. Próximo. Aqui estão os objetos, né? Objetos pessoais, vindos sei lá de onde. Próximo. E aqui um livro que está pronto, mas aguardando autorização de Frei Luiz para que seja publicado. O Dr. Rocha Lima organizou todo o material fotográfico e, através da bibliografia, nós estudamos aquilo tudo, depois que ele desencarnou, organizamos o material, mas Frei Luiz não autorizou. Então eu vou rapidamente apresentar alguma dessas fotografias dessas entidades animalizadas, que consistiam em quê? Um grupo de 7 ou 8 pessoas. Ninguém podia ser além disso. Eram levadas a esse santuário, o médium Ivan era colocado na cabine, e com esses 7 ou 8 pessoas era levado um fotógrafo profissional, que armava uma câmera munida de um fluido, né, infravermelho, para que a luz não danificasse com muita intensidade o ectoplasma. A luz que menos prejudica o ectoplasma é a luz vermelha, no espectro da luz branca. Muito bem. E aguardava-se, em escuridão completa, um sinal da cabine para que a foto fosse disparada. Esse sinal qual era? Um estalo de dedos. Muito bem. Quando esse estalo acontecia, o fotógrafo profissional, que era o Luiz Manso, disparava a sua máquina, que estava armada no tripé, como está essa máquina aqui nesse momento. Ela era armada na direção da porta da cabine, da cortina. E depois, só víamos o clarão, depois nós íamos tomar conhecimento, na revelação do filme do Manso,
o que é que tinha aparecido naquela fotografia. Então, a primeira entidade que seria fotografada, materializada, desse tipo animalesco, seria um líder da Inquisição chamado Torquemada. Próximo. Essa pode pular que depois eu falo. Olha o que aconteceu. No dia que chegaram, marcado para a reunião, todo o mobiliário do santuário estava revirado e quebrado. Ninguém tinha entrado lá, aquilo estava fechado a cadeado. Então forças terríveis estavam entrando em jogo para impedir que aquelas fotografias fossem feitas, para que a verdade fosse mais uma vez confirmada, que ela fosse fortalecida, o que é descrito nos nossos livros, através da fotografia. Evidentemente, com o santuário nessas condições, não era possível haver nenhuma fotografia, nenhuma reunião. Alguns desses membros estão conosco até hoje. Está aqui o Jorge, está aqui o Mauriti, estão conosco até hoje. Próximo. Essa foi a primeira entidade que se fotografou. Volta anterior. Os senhores puderam observar, essas fotografias eu tenho orientação de passar muito rápido. A impressão que os senhores tiveram ali, que os senhores viram uma máscara. Foi exatamente a impressão que muitos do grupo tiveram na ocasião, quando viram a revelação da fotografia. Mas é uma máscara. Eu vou ali no armarinho, compro uma máscara e me simulo de um espírito trevoso. Muito bem. Veio uma orientação em relação... Inclusive, o Rocha Lima ficou profundamente magoado, até com cartas que lhe foram enviadas. Os membros do grupo participavam diretamente com ele. A explicação do Rocha Lima: não houve condições da fisionomia ser mostrada ao grupo pela força vibratória negativa daquela entidade e que afetaria maleficamente, podendo promover doenças ao grupo que estava presente para a fotografia. Então foi confeccionada com ectoplasma uma máscara que atenuasse as vibrações negativas do rosto do espírito. É uma explicação, mas evidentemente alguns vão continuar com a dúvida. Alguns vão continuar com a dúvida. Mas viriam outras fotografias. Passa o próximo. Passa o próximo. Veio essa fotografia do espírito que tinha sido em encarnações passadas num carrasco. Eu só chamo a atenção, primeiro, olha a expressão visual dos olhos da entidade. Segundo, o peso da vestimenta da entidade. Depois de que, volta às duas anteriores, por favor. A outra. Depois que foi colocado a dúvida, quem comandava o grupo era um membro militar do grupo, chamado Comandante Mélio. Ele era um mirante, Comandante Mélio. Era de uma disciplina irrepreensível, de uma firmeza, de um rigor em tudo que fazia, terrível. Era um homem de confiança do Rocha Lima. Nós entrávamos dentro da cabine, vistoriávamos completamente a cabine, para que não passasse qualquer dúvida em relação à existência de alguma roupa que não fosse do médium. Então, onde é que estaria um vestiário pesado daquele, onde seria escondido para que rapidamente o médium se vestisse com uma roupa de carrasco e ele aparecesse? Eu não vou prosseguir nas fotografias, vou parar nessa. Isso provavelmente será publicado num livro com autorização de Frei Luís, mas eu trouxe só para que nós tivéssemos assim noção de onde esses efeitos ectoplasmáticos podem nos levar. A intenção é aumentar cada vez mais a nossa fé raciocinada. À medida que nós vamos raciocinando, nós vamos tendo uma fé mais firme. Nós vamos encontrando explicações para aquilo que nos acusem. É o que eu tenho feito ao longo desses 33 anos. Aconselho, principalmente aos jovens, a leitura. Como é que nós conhecemos alguém? Eu aprendi desde cedo com meu pai, através do que ele lê, através do que ele estuda. Não estou falando em diploma, estou falando em estudo, em autodidatismo. Podemos ser autodidata assim, podemos esclarecer. Se nós tivermos dificuldade em compreensão, nós temos as obras romanceadas da nossa doutrina. Através dos romances,
que estão aí às centenas, nós podemos muito aprender dentro da nossa doutrina, da nossa filosofia, da nossa ciência. Chamo uma última colocação. A responsabilidade de nós aqui estarmos. É muito importante a oportunidade que nós estamos tendo num momento em que o planeta está sofrendo uma transição, em que aqueles persistentes na maldade, no equívoco, no erro, serão daqui removidos. E uma das frases que eu tenho ouvido da entidade é a seguinte: realmente, tempos difíceis virão. Mantenham-se ligados à obra. Mantenham-se ligados à obra. É o que eu ouço. Então já sabemos de onde viemos, já sabemos por que estamos aqui e temos uma noção do que fazer para que continuarmos. E agora vai depender do esforço de cada um, a começar pela convivência que nós temos dentro do nosso próprio lar, dentro dos nossos ambientes de trabalho, e que eles encontrem em nós mais paciência, mais benevolência, mais compreensão, mais bondade. Por quê? Porque nós estamos conhecendo mais do que eles. Queria perguntar à minha irmã, que ainda se encontra aqui, Mônica, que era o que nós teríamos a trazer aos senhores nesta manhã. Ela deve ter tido algum compromisso, então eu agradeço a presença dos senhores, a atenção com que vocês dispensaram, está aqui esse tempo todo me ouvindo, e nos colocamos aí à disposição para qualquer dúvida que depois nós possamos esclarecer. Muito obrigado a todos. Então, pessoal, foi ótimo, não foi? Então, nós queríamos agradecer a presença de todos. Também fazer um comunicado que no próximo domingo de reunião nós também teremos uma palestra nesse mesmo horário, que vai ser sobre a mediunidade, e dizer que, infelizmente, devido ao problema de hora, não dá para nós termos uma parte de perguntas e respostas, mas é alguma coisa que as pessoas lá fora vieram me perguntar. Nós vamos poder perguntar, nós vamos fazer, então, não sei, fica a critério de Paulo César, se no outro... Estou sendo aguardado na sala. Então não dá. Então, infelizmente, ele trabalha na sala 1, os trabalhos na sala 1 já começaram, e ele, infelizmente, vai ter que, infelizmente, ele tem que sair rapidinho. Você quer fazer a prece final? Você quer fazer a prece final de encerramento? Posso fazer? Então tá. Então, devido ao momento do nosso tempo, só queria fazer uma prece final. Agradecemos Frei Luiz por toda essa oportunidade que nós aqui estamos tendo de nos reeducarmos, de aprendermos a lidar com nossas emoções, com os nossos sentimentos, com nossa mediunidade, em prol da nossa melhora, da nossa reforma íntima. Graças a Deus. Obrigado, pessoal, e até domingo às 7h.